Pronto, voltamos aqui para a gente continuar falando sobre história e geografia do nosso lindo estado de Goiás, não é verdade? Nós vamos falar agora de como que deu esse povoamento, como é que se deu essa entrada de Bartolomeu Bueno até a terra dos índios Goiás. O que acontece, gente? Tá? Lá no século XVII, por volta do ano 1650, tá? Os bandeirantes, empurrados pela Guerra dos Emboabas, tá? Faz o que, gente? Vai adentrar o continente, não é isso? E aí acabam fazendo o quê? Chegando aqui, né, um tal Bartolomeu Bueno, tá, na terra dos índios Goiás. E quando ele percebe, ele encontra esses índios, ele percebe que eles estavam com adornos de ouro, tá? Eles estavam procurando ouro. Então ele fala pra galera, ó, me mostra onde é que tá nessas minas. E o índiozinho, não vou mostrar, tá certo? O que ele faz então? Ele pega, joga cachaça, aca, tá certo? Joga cachaça na água, toca fogo e fala, ou vocês me mostram onde está isso, ou eu vou tocar fogo em tudo, acabar com peixe, acabar com tudo. O que acontece, gente? Então eles acabam mostrando, e aí o Bartolomeu Bueno recebe a alcunha de Anhanguera, não é isso? Que na língua indígena significa o quê? Diabo vermelho. Então tá aqui o nosso Anhanguera. Ele vai retornar ao litoral, juntamente com seu filho, ele acaba falecendo, então Anhanguera, filho, vai voltar para o interior de Goiás. Quando isso? Em 3 de julho de 1722. E com isso vai acontecer o quê? Tá? Eles vão vir com 500 homens, cavalo, armas, religiosos, e após 3 anos, 2 meses e 18 dias, vai chegar onde, gente? Nas minas do Rio Vermelho, na terra dos índios Goiás. Toda vez que eu falo Rio Vermelho, eu lembro daquela música Rio Vermelho, que eu acho linda, é o meu toque de celular. Então você tem o quê? Você tem ele chegando aqui com Bartolomeu Bueno Filho aqui, o Anhanguera. Vão chegar, tá, gente? E vão começar a exploração do ouro. Essa exploração do ouro, vão lembrar sempre, que era feito com mão de obra escrava. Então o que eles faziam? Quando eles chegavam, gente, então eles descobriam a nova região mineradora, eles imediatamente, tá, juntamente com o superintendente das minas, né, que aí no caso era representante da coroa, iam fazer o quê? Dividir essa localidade em datas, tá certo? Isso mesmo, em datas, tá? Então o que acontecia? Isso aí dividindo aqui o lote de terra, não é isso? Tá, gente? E dividir uma área mais ou menos, tá, de 66 por 66 metros, em torno de 4.000 metros quadrados. Tá? Então era mais ou menos isso. E aí era assim, ó, a primeira data ficava para a coroa, aí depois a segunda data o bandeirante, o explorador, podia escolher para ele. Depois a terceira data para a coroa, depois o bandeirante. Ia fazer brincando de joguinho da velha, entendeu? Para ver quem é que iria, qual área seria para cada um aqui no caso. Então você tinha toda essa exploração com mão de obra escrava indígena, tá? Então aí você começa realmente a ocupar o interior, né, do continente, a ocupar o nosso estado. Essa produção de ouro aumenta e o governo, tá, imperial resolve, fala, opa, calma lá, eu tenho que ter controle sobre isso. Para isso eu preciso fazer o quê? Ter um governante lá. Vamos lembrar que nessa época nós estávamos ligados, Goiás estava ligado à capitania de São Vicente, atual São Paulo. Então eles falam, não, calma lá, nós temos que ter um governante lá. Além disso, nós temos que fazer uma casa de fundição lá. Para que isso? Para controlar esse ouro, evitar o contrabando e arrecadar o quê? O imposto, que na época era só 20%. Hoje a gente paga em torno de 40%, né? Mas era só 20%. Naquela época a gente chamava de um quinto. Então, o quinto era exatamente o que, gente? Esse imposto aí, tá? Então, o que acontece? Em 1726, Dom Rodrigo César, superintendente das Minas, volta para Goiás para iniciar o povoamento. E aí você vai começando a formar os arraiás ali, né? Isso por isso vai formar a primeira ocupação, que é o arraiá de Santana, ou seja, olha só, é outra coisa, dica que eu vou dar para vocês. É outra dica. Olha só, os nomes dos nossos municípios, das nossas cidades, normalmente ou leva o nome ligado com santo, tá? Santa Ana, tá certo? Por que isso, gente? Porque por causa de toda a história e a ocupação que deu aqui. Ou leva o nome de quê, gente? Relacionado com a questão da mineração de ouro, ou relacionado com o quê? Com a questão da pecuária. Então você pode observar que normalmente a gente tem isso aqui. Professor, e por que a gente tem tanta cidade com nome de santo?
Olha só, isso cai em prova. É coisa de conhecimento popular, mas isso cai em prova, em prova, em prova. O que que cobra? Seguinte, tá? Já ouviram falar da historinha do Santo do Pau Oco? Então, galera, para poder fazer o quê, gente? Para poder contrabandear o ouro, eles pegavam imagem sacra, tá, de madeira, deixava ela toda oca por dentro, e aí fazia o quê? Enchia de ouro, tá certo? Depois tampava, e aí ia transportar. Pergunto, você tá fazendo, se você fizesse parte hoje das nossas forças de segurança aí, qualquer uma delas, tá? PM, Policial Civil, Policial Federal, Rodoviário Federal, qualquer um, tá? Se você pegasse hoje, alguém voltando, por exemplo, da festa de Trindade, tá certo? Com a imagem da Santa Trindade, da Sagrada Família, tá certo? Desse tamanho, a imagem tem 1 m por 80, que negócio todo, tá certo? De gesso, tá? Você, por acaso, ousaria quebrar essa imagem por desconfiar que ali dentro tinha um pozinho branco, uma farinhazinha? Você faria isso? E se não tivesse, como é que você fica quebrando a imagem sacra? Tá? Hoje nós temos cães farejadores, hoje tem uma série de equipamentos. Vamos lembrar que naquela época não tinha nada. Eu pergunto, alguém ia quebrar uma imagem? Alguém ia... Não, então era por isso que se vê a expressão Santo do Pau Oco, porque dentro ia o quê? Ia esse ouro contrabandeado. Chegava lá na frente, tirava o ouro, jogava a imagem fora e aí ela ficava no mato rolando, tá certo? E aí vem o quê, gente? Vem a chuva, vem a enxurrada, joga essa imagem no rio, vai rio abaixo, rio acima, rio abaixo, cachoeira, rio abaixo, até que alguém ache essa imagem em outro canto. Quando acha essa imagem em outro canto, vai falar o quê? Milagre, milagre. E ali então fazem o quê? Eles vão começar a fazer uma igrejinha ali, uma capelinha para essa imagem, ali em volta começa uma vila, começam a arraiar, e aí vem o nome da cidade, normalmente ligado com essa imagem sacra. Tá vendo? É por isso que tantos povoados no nosso estado recebem o nome de santos. Por que isso? Porque tem dessa origem aí, tá? Isso cai em prova, cuidado, tá certo? Então o que que acontece? Nós temos aqui, tá, gente, o Arraial de Santana, da Santa Ana, que depois vai ser chamado de Vila Boa. Vamos lembrar que a primeira bandeira, né, para os sertões de Goiás vai fazer o quê, gente? Vai acabar entrando no continente e vai chegar até o leste de Tocantins. De 1726 a 1749, o nosso estado, tá, na época, Goiás era ligado à capitania de São Vicente. Aí o governo, vendo a necessidade de fazer o quê? De ter maior controle sobre tudo isso, vai trazer, tá, a autonomia para Goiás, então vai criar a capitania de Goiás e vai deixar o quê? Um governador para Goiás, ou seja, o chamado Conde dos Arcos. Então tá aqui, ó, Dom Marcos de Noronha, o conhecido Conde dos Arcos. Então grave o seguinte, gente, ó, a ocupação de Goiás se deu através daqui, da ocupação mineradora, tá certo? Inicialmente, no século XVII, 1650, era investigação, eles vieram para observar, para olhar. Já no século XVIII, já vieram para fazer o quê, gente? Para ocupar realmente, tá certo? Já vieram para ocupar e aí já causaram o quê, gente? Uma grande devastação, tá? E a primeira região ocupada foi a região do Rio Vermelho, tá? E aí vamos lembrar o seguinte, né, que vai surgir nas vilas. Então, entre 1727 e 1732, surgem diversas arraiais, as vilas, né? Além de Santana, posteriormente chamado de Vila Boa de Goiás, em consequência das explorações auríferas ou da localização na rota de Minas para Goiás. Então, olha só, gente, Vila Boa. Boa por quê? Porque tinha muito ouro no caso aí, não é isso, gente? Tinha muito ouro, tá? Já, né, Santana, Santa Ana, em consequência das explorações auríferas. De 1736, tá, já havia nas minas de Goiás mais de 10.000 escravos, porque é aquilo que eu falei para vocês. A exploração ela se dava o quê? Com mão de obra escravo do negro africano. Nas proximidades de Santa Ana, tá, surgiram os arraiais, ó, de Anta
e Ouro Fino, olha aqui, Ouro Fino. Mais para o norte, Santa Rita, de novo aqui de Santo. Guarinos e Água Quente, que já tem a questão geológica, né? Na porção sudeste, Nossa Senhora do Rosário da Meia Ponte, atual Perinópolis. Um grande abraço para minhas primas, tá, que mora em Perinópolis, o Isley e companhia. E Santa Cruz, de novo questão relacionada com religiosidade, tá? E aí foram surgindo, não é isso? Então na primeira metade do século XVIII vai surgir Jaraguá, Corumbá, Arraial dos Couros, né, que é a atual Formosa, Santana, Pirenópolis, e aí você vai fazendo o quê? Vai subindo ao continente, vai subindo, vai chegando à parte norte do estado e vai chegar até o quê, gente? Aonde hoje é Tocantins, tá? Ao longo do caminho que ligava Bahia, São José do Tocantins, Niquelândia, então vai sair Traíras, Cachoeira, Flores, São Félix, Arraiás, Natividade, Chapada, Muquem. Toda vez que eu falo de Muquem, eu tenho que lembrar da minha amiga Luciana, tá certo, gente, que falava que Muquem, a festa do Muquem, onde ninguém é de ninguém, tá? Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter essa época de ocupação, início do século XVIII, vão surgir diversos arraiais e vai fazendo o quê, gente? Ocupando a parte mais ao sul do nosso estado, tá? E aí vai começar a fazer o quê, gente? A subir e vai ocupar a parte mais ao norte, que hoje tá, onde hoje é Tocantins. E aí vão ter Carmo aqui, Conceição, São Domingos, São José d'Ouro, tá, gente? Amaro Leite, Cavalcante, Palma, que é Paraná, Pilar de Goiás, Porto Real, atual Porto Nacional, tá? Que era a porção mais setentrional. Setentrional quer dizer ao norte do estado de Goiás, não é isso? E um grande abraço a todo mundo de Porto Nacional. Há pouco tempo estive lá, né? Inclusive dando uma aula, tal, né? Um grande abraço. O lugarzinho quente, 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 tá certo? Então você tem o quê? Você tem aqui essa ocupação no início. Então a exploração de ouro vai fazer o quê? Vai levar a arrecadação de impostos por meio do Estado. Essa arrecadação de impostos, para ter controle, tinha que fazer o quê? Casa de fundição. Então nós vamos fazer o quê? Uma casa de fundição ao sul e vamos fazer outra casa de fundição ao norte. Para que isso? Para que a gente tenha controle aqui. As pessoas normalmente fazem o quê? Vêm pelo sul, tá? Vêm pelo sudeste para Goiás. Eles coam esse ouro por aqui. Então o que acontece? Você tem um maior controle. Tá? E aí o que acontece? Mas calma lá, o pessoal também indo pelo norte. O que eu faço? Para evitar que o pessoal desvie esse ouro, que faça contrabando, nós vamos fazer o quê? Vamos limitar a saída desse pessoal pela região norte. Já estou contando isso, que isso vai levar, tá, gente, a um processo de independência do norte em relação ao sul. E que vai consolidar na Constituição de 1988, com a independência ou com o surgimento do estado de Tocantins, tá certo? E aí nós, Goiás, perdemos o que? Parte do nosso estado, tá? Então tá aqui, ó, o imposto e faz a casa de fundição em Vila Boa. A produção de ouro em Goiás foi maior que em Mato Grosso, mas 10 vezes menor que Minas Gerais. Prova, 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 isso cai em prova. Gente, em 1753 foi o auge da exploração aurífera em Goiás. Tá? Quando exploramos o que? Algo em torno de 3.000 quilos. Gente, 25 anos depois, 1778, já caiu um terço aqui, ó. Já caiu um terço, cai para 1.000 quilos basicamente. Tá? Depois, mais 25 anos, 1800, já cai pela metade, mais 425 quilos. Tá, gente? E depois, ó, menos de 100 anos aqui, 70 anos, já sai de 20 quilos, sai de 3.000 quilos de ouro para 20 quilos. Então nós temos o quê? Nós temos uma exploração que faz isso, vai lá em cima, mas cai muito rapidamente. Porque o ouro era ouro de aluvião, esse era o ouro de superfície, tá certo? Então com isso faz o quê, gente? Cai muito aqui. Então pico meados do século XVIII, que foi o pico da exploração. Detalhe, gente, olha só um detalhezinho aqui para você, tá? Seguinte, nessa exploração do ouro, tá, você vai fazendo que ganha o Estado, tá, a coroa, ganha o bandeirante, tá? E você tem os escravos aqui. Alguns escravos, exceção da exceção da exceção da exceção, conseguia fazer o quê? Juntar ouro, trabalhar no horário de folga, tá certo? Se é que tinha folga, de madrugada, conseguia juntar ourinho e comprar a sua própria alforria, a sua própria liberdade. E ele acabava até mesmo por conseguir outros escravos, tá certo? E fazer o quê? E explorar ouro também. Olha o que eu tô falando para você.
isso acontecia, já caiu em prova, tá certo? Mas isso não levava a uma mudança da estrutura social, que isso também já caiu em prova. Então isso não provocava, isso era exceção da exceção da exceção. É tão exceção quanto alguém hoje, por exemplo, que vive no lixão, tá? Que nós temos que acabar com lixões nesse país, já era para ter acabado, diga de passagem, tá? Até tão exceção quanto alguém que hoje vive no lixão, tá? Alguém que vive, tá, em situação de rua, tá, consiga, por exemplo, a aprovação no concurso público. Professor, mas eu já ouvi falar que tinha um rapaz, tá certo, que morava no lixão, que ele pegou livros, estudou para o concurso Banco do Brasil e passou. Gente, é exceção da exceção da exceção. É tão exceção que você lembra de um caso, outro casinho. Tá? E toda semana tem um novo milionário da Mega Sena, da Quina, da Lotomania, da Loto Fácil. Ou seja, é mais fácil acertar na loteria que isso acontecer. Tá? Então é mais ou menos a mesma coisa que acontecia na época da exploração de ouro aqui. Tá certo? É porque você vai ter algum caso, um ou outro, vai. Mas isso não mudava a estrutura da sociedade. Isso não provocava o quê, gente? Essa mudança social aqui, tá certo? Eu tô falando isso porque eu já vi isso cair em prova. Eu achei uma maldade falar sobre isso, né? Então nós temos o quê? A exploração do ouro. E aí vai cair o quê, gente? Essa exploração aurífera aqui. E quando cai, você começa uma decadência. Esse pessoal faz o quê, gente? Vai voltar todos eles para o litoral? Não, a grande maioria. Deixa eu contar uma historinha para vocês. E é verdade, tá? Lá atrás, quando vieram esses bandeirantes, os primeiros, tá? Quem estava junto era o meu tataravô. Ele estava junto. E chegou aqui e explorou ouro. Então, tanto na minha família, tem aquela história de que a gente teria ouro, que mandou ouro para fora, uma grande herança. Bulufas, nunca recebi bulufas nenhuma, tá certo? Mas o que acontece, né? Ele teve lá atrás. Quando esse ouro cai, tá certo? E cai muito, o pessoal faz o quê? Volta pro litoral. Volta com os escravos, volta com a galera para produzir o quê, gente? Café lá no litoral. Mas o meu tataravô fica. Certo? É por isso que eu falo que eu sou goiano da gema, tá certo? Que há mais de 5, 6 gerações que nós estamos aqui, ó, tá certo? Nos alimentando de piqui, o manjar dos deuses, tá certo? O ouro do cerrado. Então, o que acontece? Tá? Ele fica, tá certo? E aí vai fazer o quê, gente? Você vai começar as vilas, ó, entenda isso cai em prova. Você tinha as vilas, os arraiás. Tá? O pessoal tava aquela questão do ouro, tal, arraiar, aquele negócio todo. Quando cai o ouro, o pessoal volta para o litoral, tá? Essas vilas vão minguar. Você não tem atividade econômica, vai ficar aquele miserê danado, tá certo? Aquela lamúria, tá? Tudo parado, tá? E aí, então o pessoal vai fazer o quê? É o que cai na prova de concurso e se denomina ruralização da sociedade goiana. Então, olha só que interessante, nós tínhamos uma sociedade urbana das vilas e a exploração do ouro, tá certo? Quando esse ouro cai, esse pessoal volta para o litoral e os poucos que ficam, as vilas minguam, as vilas fazem o quê, gente? Elas acabam. E esse pessoal faz o quê? Não tem o que fazer. Vão morrer de fome? Não. Então começa uma ruralização. Esse pessoal começa a ocupar a área rural, começa a fazer o quê? Uma chacrazinha aqui, uma chacrazinha ali, um terreno aqui, outro terreno ali, e começa a fazer a agricultura de subsistência. Professor, por que eles não produziram soja para exportar? Caramba, não tinha soja, não tinha mercado consumidor e nem tampouco tinha como escoar essa produção. Então, nós temos o quê, gente? A ruralização da sociedade e você começa a fazer o quê, gente? A cair economicamente aqui. Então, aí você começa a fazer o quê? A produzir a pecuária extensiva, tá certo? Produção de subsistência, pecuária extensiva, até porque o gado, ele se autotransporta. E aí você começa a fazer o quê? Negociar um gado aqui, negociar um gado ali, tá certo? E é por isso que se fala de quê, gente? De toda essa pobreza que existia na época aqui, não é isso? Então nós temos o quê, tá? Nós temos o quê? A decadência da mineração, tá, gente? A decadência. E quando cai a mineração, tá, gente? O sul ainda sobreviveu um pouquinho mais que o norte. Então, com isso, o norte fala o quê? Ó, nós estamos passando miséria aqui, por quê? Porque vocês esqueceram a gente. Nós queremos nos tornar independente e ter um movimento para quê, gente? Para poder levar o norte à independência em relação ao sul, tá? Então, seria o quê? A independência do onde hoje é o estado de
Tocantins. Em consequência da decadência, tá, em 1823, Cunha Matos foi enviado ao norte para reconduzir a União do Sul, porque eles falaram, opa, calma lá, nós estamos lascados aqui, vocês só dão atenção para o Sul, nós vamos ficar independentes. E documenta em seus escritos a indolência do povo e a decadência dos arraiais sublevados. E olha só o que ele fala, gente, Cavalcante é quase nada. Aqui falta tudo. A fome é terrível. Diz que nas arraias, Conceição, Flores e Natividade, ainda é pior. Natividade, olha só aqui, tá vendo? Conceição, sempre questão relacionada com religiosidade. Ainda é pior. Somos tentados a fazer a seguinte observação. Eram estes os lugares mais prósperos do norte na fase mineratória. Por que agora essa insolência, esse marasmo? A ausência de um produto básico rentável é o que nos parece real. Então, gente, essa ausência, tá, de como você vai conseguir produzir e como escoar essa produção é que vai levar o que, gente? Tá, a essa miséria, a essa insolência, a essa indolência, tá, a esse marasmo todo e a essa fome. Você vai produzir como? Vai escoar para onde? É só você lembrar, tá, das vezes que você, por exemplo, pegou o carro e foi para um outro estado, foi para o Nordeste, foi para a região Norte, para qualquer localidade. Tá? Você às vezes passa nas cidadezinhas, tá? Aquelas cidadezinhas, aquelas casinhas de beira-estrada, de adobe ainda, não é isso? Quando você passa na ida, tá uma senhorinha sentada na beira da porta, com mais 2, 3 crianças, uma outra mulher batendo papo, aquele negócio todo ali, nada em volta, um cachorro magro, tá certo? Você passa, quando você volta, tá do mesmo jeitinho. Você fala, não fizeram nada, vão fazer nada, vão produzir não. Vão produzir pra quê, pelo amor? Quem é que para? Ela às vezes vai no cerrado, pega lá umas frutinhas do cerrado, tá ali tentando te vender, você não para nem para comprar. Tá? Você não para para comprar, você vai comprar onde, gente? Num grande shopping, numa grande loja, e essa pessoa está lá, sabe? Então o que acontece? Por que isso? Porque não tem rentabilidade. Então foi isso que aconteceu. Tá? Então aí nós vamos ter o quê? A chamada ruralização da sociedade. Então tá aqui, ó, para você não esquecer. Atenção, atenção, cai em prova, não esqueça. Momento histórico, século XIX, tá? Goiás passa a ter como economia básica a atividade agrária, subsistência, com baixa produção por área. A economia mineradora é substituída pela pecuária. A pecuária é explicada por grandes extensões de terra e pelo fato do gado se autotransportar. Além disso, utiliza pouca mão de obra. A necessidade de pouco investimento, era só mesmo o gado. Tá? E utilizava ainda o cerrado, tá? A vegetação do cerrado, o mato do cerrado, né? O chamado campo limpo aí, de que, gente, como pasto. A pecuária é extensiva. Hoje nós temos uma pecuária intensiva e semi-intensiva, tá certo? Mas a pecuária era extensiva, não é isso? E aí você tem essa ruralização. Mas em 1808, tá, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a família real portuguesa fugindo das guerras napoleônicas, fazendo o quê, gente? Vindo colocar o rabinho entre as pernas e parar aqui no chamado Quinto dos Infernos. Por que Quinto dos Infernos, professor? Porque eles consideravam, gente, abaixo da linha do Equador, eram os infernos. Era essa a ideia. Se você pegar aqueles mapas antigos, vai perceber que era a Europa, o pessoal ali em cima, e para baixo eles tinham monstro, era inferno, porque eles não conheciam, tá? E aí às vezes tinha tormentas, os navios vinham e afundavam, as caravelas não voltavam, então eles falavam que era inferno, tá? Por que o quinto? O quinto era o quê? Era o ouro, era o 20%. Então, quando o pessoal estava lá em Portugal, na beira lá da praia, no porto lá, e avistava as caravelas que estavam voltando do Brasil, eles falavam, lá vem o quinto, ou seja, o imposto. Da onde? Dos infernos, que era o Brasil. Por isso, o Quinto dos Infernos, tá? Então, o que acontece? A família real portuguesa, fugindo das guerras napoleônicas, coloca o rabinho entre as pernas e parar aqui no Quinto dos Infernos. Vem, inclusive, escoltada por quem? Pela Marinha Britânica. É por isso que a Marinha Britânica, é por isso que o governo britânico vai impor para Portugal o quê? Ó, nós queremos que você assine um acordo aonde você vai nos garantir que você vai acabar com o tráfico negreiro. Por que isso? Porque nós já industrializamos, nós temos produto industrializado, nós queremos vender nosso produto e escravo não compra. E aí a coroa portuguesa, beleza, onde é que eu assino esse acordo? Assinou. Cumpriu? Não. É por isso que vem aquela expressão, isso é coisa para inglês ver. Ou seja, você assina, faz de conta, mas não cumpre. Isso vem lá atrás, tá vendo? Então o que acontece? As famílias real portuguesas vêm para o Brasil, chegando aqui, vamos lembrar que está na produção de café no litoral, tá? E eles vão comprar produtos com quê? Com a Inglaterra, a chamada abertura dos portos e companhia. Só que junto com essa coroa portuguesa, vai vir um monte de puxa-saco, tá?
um monte de puxa-saco, chamado de viajantes. Gente, você imagina, o sujeito tinha grana e não tinha o que fazer naquela época. Não tinha Netflix, tinha nada disso. Vamos fazer o quê? Vamos viajar e vamos adentrar o território. E junto com essa família real portuguesa, junto com esses viajantes, vieram vários, mas o mais famosozinho deles é um tal de Saint-Hilaire, um francesinho de patavinhas, tá certo? Chamado Saint-Hilaire. E vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso dele. Porque esse sujeito vem falar que o povo goiano é indolente. Indolente é a... Vamos aqui. Olha só, gente. 1808, passou por Goiás um grupo de europeus intelectuais, século XIX, chamado de viajantes. O viajante mais famoso, mais conhecido, tá? É Saint-Hilaire. Ele afirma que o povo goiano é preguiçoso. Preguiçoso, a mãe dele que não fez algo melhor que ele. Tá? Preguiçoso, indolente, miserável. E diz que Goiás, a região é atrasada, isolada e decadente. A região era isolada realmente, porque estava no interior do país, interior de um continente, tá certo, gente? Era atrasada realmente, porque a ocupação se deu bem depois que o restante do litoral, tá? E era decadente devido ao quê? A crise da questão do ouro, e vai fazendo o quê? Você tem a ruralização da sociedade. Só que indolente é o tal de Saint-Hilaire, que não consegue compreender essa base histórica que você compreende e você vai acertar na prova, tá certo? E faz o quê, gente? E compara Goiás com a Europa. Ele quer comparar Goiás com a Europa. É a mesma coisa hoje pegar a nossa sociedade e vai comparar com quem? Com a Noruega, com a Islândia. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso quando alguém fala bem assim, a educação na Noruega é tanto, o governo na Noruega investe tanto em educação. Pô, caramba, lá na Noruega eles não precisam, por exemplo, pagar para ninguém limpar a rua, porque ninguém joga lixo na rua, então sobra dinheiro para investir mais em educação, entendeu? Tá? Lá eles não precisam fazer o quê? Gastar dinheiro com tanta polícia e com tanto presídios. Por quê? Porque ninguém está roubando. Então não dá para você comparar a coisa só aqui em cima e não comparar o todo. É isso. Então quando se faz isso, está fazendo a mesma coisa que esse tal de Saint-Hilaire, comparando Goiás da época com a Europa da época. Não tem como. Tá certo? Então não dá para fazer essas comparações desse jeito aqui. Tá? Então... ele vai falar isso. Aqui, ó, a visão do viajante. Auguste Saint-Hilaire, naturalista francês, em sua obra Viagem às Nascentes do Rio São Francisco e pela província de Goiás, deixa em seus relatos do início do século XIX uma visão de inanição muito marcante da gente goiana. Assim, o século XIX fica conhecido como um momento de decadência. A visão de decadência é, contudo, uma visão etnocêntrica e eurocêntrica. O século XIX foi, na verdade, um momento em que se gesta uma goianidade base do século XX. Então, vamos lembrar, século XVII, tá, gente? Século XVII nós temos o quê? Nós temos, né, o conhecimento da área. Tá conhecendo, tá fazendo toda a ideia aqui. Século XVIII, a exploração do ouro. O ouro cai rapidamente, século XIX é o quê? Esse momento está gestando, tá fazendo toda a nossa economia para desenvolver ao longo do século 20, tá? Esse sujeitinho, tá? Esse gaiudo, tá certo? Esse gaiudo, tá certo? Esse filhote de ronquifuça, esse filho do demo, tá, gente? Não leva em consideração o contexto histórico para retratar a região e o povo goiano. Não vê que a região goiana é uma região mineradora em decadência. E não vê que a culpa não é do povo goiano, tá? E o povo goiano não é preguiçoso. Mas é um povo que só produz para comer. Por que produz só para comer? Gente, escoa para onde? Pelo amor de qualquer coisa. Qual era a estrada? Qual era o meio de escoamento dessa produção que tinha? Tem que analisar sempre a realidade da época, certo? Tá? É isolado, não comercializa e por isso a região naquele momento histórico, era miserável. E hoje a nossa economia faz o quê, gente? A nossa economia dá show no Brasil. Hoje está puxando o crescimento brasileiro exatamente o quê? A nossa economia, a nossa produção agropecuária, tá? É que ainda salva essa economia. Então, para você não esquecer, atenção, para não esquecer, tá certo?
Aspectos gerais, no século XVI, aquele resumozinho que eu fiz agora para vocês, ó. No século XVI começam as primeiras bandeiras e entradas em busca de ouro e aprisionamento do índio. Vamos lembrar que as bandeiras eram privadas, as entradas eram do Estado. Vamos lembrar que as bandeiras ultrapassaram o Tratado de Tordesilhas, as entradas não. As bandeiras era a captura de índio e mais o que, gente? Ouro. Aqui era só a pesquisa de ouro. Aqui visava o lucro imediato, aqui não. Tá certo? Aqui fez o quê? Expandiu o nosso território, ultrapassando o Tratado de Tordesilhas. Tá? Em 1722, o bandeirante Bartolomeu Bueno, vulgo Anhanguera, Diabo Vermelho, acha as primeiras jazeiras de ouro em Goiás. A Anhanguera funda Arraial de Santana, que originou Vila Boa, e hoje é a cidade de Goiás. No período minerador, a sua cidade é urbana e negra. Tá? Goiás fazia parte da capitania de São Vicente, atual São Paulo, não é isso? Em 1749, nós tivemos a criação da capitania de Goiás. E aí nós vamos ter o que, gente? O nosso primeiro governador. A capitania, como eu falei para vocês, foi criada com o objetivo da coroa aumentar o controle sobre o quê? Sobre a região mineradora. Nosso primeiro governador, Dom Conde dos Arcos, tá certo? Um paulista. Capital, Vila Boa. E cria-se duas casas de fundição para ter mais controle. Uma Vila Boa ao sul, Vila Boa ao sul, tá, gente? E outra Cavalcante ao norte, no caso aqui. Beleza? Assim? Tranquilo? Então, nós temos, tá, esse resumozinho. Devido a isso, você começa a diferenciar o sul e o norte de Goiás. Tá? O sul passa a destacar mais, uma vez que o pessoal chegava de mula, carroça, e vinha no litoral sudeste, atual São Paulo. O norte passa a ser ocupado por mais nordestinos, que vinham pelos rios Tocantins e pelo rio Araguaia. A sociedade da época era essencialmente mineradora, o ouro era diluvião, esse ouro de superfície, e em 1760 começa a decadência do ouro e da mineração. Há uma queda da população urbana, com a queda gradual do número de escravos devido à crise do ouro, então a sociedade ruralizou-se. E com isso acontece o quê? Você vai ter esse momento de decadência aí, e você vai ter esse momento, tá, gente, que nós estamos, na verdade, fazendo o quê? Gestando durante o século XIX uma goianidade de verdade, beleza? Vamos falar na volta exatamente sobre esse momento político-social do século XIX para o século XX e a Estrada de Ferro. Já, após o intervalo.